A República de Platão, escrita no século IV a.C. É uma das obras mais influentes da filosofia ocidental, longe de ser apenas um tratado político. Ela abrange reflexões sobre ética, justiça, educação, epistemologia, metafísica e a própria natureza da alma humana. A obra é apresentada em forma de diálogo, tendo Sócrates como principal interlocutor, o que não apenas confere dinamismo à exposição das ideias, mas também reforça a noção de que o conhecimento surge do confronto entre diferentes posições. O ponto de partida da República é a questão sobre o que significa ser justo. Platão coloca em cena personagens que apresentam diferentes definições. A justiça como dizer a verdade e devolver o que se deve, como beneficiar os amigos e prejudicar os inimigos, ou ainda, como a vantagem do mais forte. Sócrates, conduzindo a investigação, refuta essas concepções e propõe que a justiça deve ser compreendida não em termos individuais e superficiais, mas como uma ordem harmoniosa que atravessa tanto a alma quanto a cidade. É nesse momento que surge a célebre analogia entre a polis, a cidade, e o indivíduo. A cidade pode ser entendida como um reflexo ampliado da alma humana, e o indivíduo justo é aquele que possui uma alma ordenada, assim como a cidade justa é aquela em que cada parte cumpre sua função adequada. Para explicar melhor essa correspondência, Platão formula a teoria das três partes da alma e das três classes da cidade. Na alma, ele distingue a parte racional, responsável pelo conhecimento e pela busca da verdade, a parte irascível ou colérica, relacionada à coragem e à defesa do que é justo, e a parte apetitiva, voltada para os desejos, necessidades e prazeres. Da mesma forma, na cidade existem três classes que correspondem a essas dimensões. Os governantes filósofos, que usam a razão para conduzir a polis. Os guardiões ou guerreiros, que preservam a ordem e defendem a coletividade. E os trabalhadores ou produtores, que se ocupam das atividades econômicas e materiais. A justiça, portanto, consiste em cada parte, tanto na alma quanto na cidade, desempenhar sua função sem interferir nas demais. É nesse ponto que Platão introduz uma de suas ideias mais famosas e controversas: a defesa de que os filósofos devem ser os governantes. Para ele, somente aqueles que são capazes de contemplar o mundo das ideias, a esfera do conhecimento verdadeiro, eterno e imutável, podem governar de forma justa. A política não deve ser entregue a quem busca apenas poder, riqueza ou prestígio, mas sim àqueles que se dedicam ao bem comum e que possuem a capacidade de compreender a essência da justiça. Essa visão se conecta diretamente com a teoria das formas ou das ideias, núcleo da filosofia platônica. O mundo sensível é apenas uma sombra imperfeita do mundo inteligível, onde residem as essências perfeitas das coisas. Dentro dessa perspectiva, Platão desenvolve o célebre mito da caverna, que simboliza a jornada do ser humano da ignorância até o conhecimento. Os homens, acorrentados no interior de uma caverna, veem apenas sombras projetadas na parede, acreditando que essas sombras são a realidade. Quando um deles consegue libertar-se e sair da caverna, descobre a verdadeira luz do sol, que representa o bem e a verdade. Esse mito ilustra a necessidade da educação filosófica. O filósofo é aquele que se liberta das ilusões do mundo sensível e ascende ao conhecimento das ideias. No entanto, Platão enfatiza que o filósofo não deve permanecer isolado nesse plano superior de contemplação, mas retornar à caverna, isto é, à vida política, para guiar os demais. Outro aspecto fundamental da República é a discussão sobre a educação. Platão propõe um sistema rigoroso de formação dos guardiões e governantes, que abrange desde o
controle das narrativas míticas, até a prática da ginástica e da música, equilibrando corpo e alma. A educação é vista como o processo de virar a alma em direção ao verdadeiro conhecimento, mais do que o simples acúmulo de informações. O objetivo é formar indivíduos capazes de compreender o bem em si, o princípio supremo que ilumina todas as demais ideias. No campo político, Platão descreve não apenas a cidade ideal, mas também uma análise das formas de governo corrompidas. Ele apresenta uma sequência de regimes degenerados, da aristocracia governo dos melhores. Surge a timocracia governo dos honrados, mas a ambiciaços, depois a oligarquia domínio dos ricos, seguida pela democracia em que a liberdade excessiva degenera em desordem, e por fim a tirania, que é a pior forma de governo, marcada pela opressão e pelo domínio de um indivíduo, dominado por paixões descontroladas. Essa análise é também uma reflexão histórica e filosófica sobre a fragilidade das instituições humanas e a tendência das sociedades a se afastarem da justiça. Assim, a República não se limita a oferecer um modelo utópico de cidade perfeita. Trata-se de uma obra que investiga profundamente a natureza da justiça, da alma e do conhecimento, propondo que a verdadeira ordem política só pode nascer da harmonia interior do indivíduo e da busca pelo bem. Platão deixa claro que a justiça não é apenas uma questão de leis ou de convenções sociais, mas de estrutura ontológica. Ela existe na medida em que cada parte, cada ser e cada dimensão da realidade cumprem adequadamente seu papel. Em termos de influência, a República atravessou séculos moldando a filosofia política, a pedagogia e até mesmo a literatura utópica, embora muitas de suas ideias tenham sido criticadas, como o elitismo dos filósofos Hayek ou o rígido sistema de classes. A obra continua sendo um ponto de referência para pensar a relação entre ética e política, entre indivíduo e coletividade, entre aparência e verdade. Em resumo, Platão nos mostra que a justiça não pode ser entendida apenas como a aplicação de leis ou a conveniência de grupos de poder. Ela é, antes de tudo, a harmonia entre as partes da alma e da cidade, a correspondência entre o mundo sensível e o mundo das ideias, e a direção da vida humana em busca do bem. A República, portanto, permanece como uma reflexão fundamental sobre o que significa viver em sociedade e sobre como a filosofia pode ser guia para a vida justa e para a construção de um mundo mais equilibrado. A proposta central de Platão que nos interessa para um exercício prático é dupla. Primeiro, a concepção de justiça como ordem e harmonia entre partes complementares, a alma bem ordenada, a cidade bem ordenada. Segundo, a ênfase pedagógica menos a ideia de que é, pela educação correta e por uma elite formada, no amor ao conhecimento os filósofos reis, que a polis alcança o bem comum. Aplicar Platão hoje não significa tornar o Estado autoritário ou instaurar uma teocracia das ideias, mas pensar políticas públicas orientadas por educação, seleção meritocrática para cargos técnicos, modos de proteger o conhecimento público, combater as sombras da caverna e mecanismos institucionais que preservem a ordem social sem sacrificar a legitimidade democrática. No campo da educação, Platão seria, em muitos aspectos, um crítico e um incitador. Sua figura do filósofo que vira a alma, do prisioneiro da caverna, exige um sistema educativo capaz de desenvolver pensamento crítico, virtude cívica e conhecimento científico não apenas treino instrumental. No Brasil há hoje uma referência normativa que busca orientar a formação básica do país, a Base Nacional Comum Curricular BNCC, que institui competências e habilidades a serem garantidas na educação básica e aponta para finalidades éticas e cívicas da escola. Essa iniciativa é, em termos institucionais, um passo no sentido platônico de estabelecer um tipo de currículo da alma que todos compartilham. Porém, os dados de aprendizagem mostram que esse ideal enfrenta obstáculos práticos.
O desempenho brasileiro em avaliações internacionais PISA evidencia lacunas profundas em proficiências básicas leitura, matemática, literacia financeira, o que confirma que uma ambição educativa à moda platônica exige investimentos estruturais e pedagógicos de longo prazo, traduzindo a pedagogia platônica em políticas práticas. Primeiro, reforçar a formação de professores e a profissionalização da carreira docente. Platão não separaria teoria e prática do magistério. Exigiria estágios, avaliações formativas e um currículo que combine humanidades e pensamento lógico. Segundo, implementar educação cívica e literacia midiática, que façam os cidadãos capazes de sair da caverna frente à desinformação. Estudos recentes sobre poluição informacional mostram que a fragilidade do ecossistema informativo alimenta polarização e erosão democrática, o que torna priorizar a literacia crítica uma necessidade pública. Mas aplicar Platão sem cautelas é perigoso. A tradição platônica contém elementos autoritários, controle curricular rígido, censura das narrativas, estratificação social estática que conflitam com direitos democráticos. Assim, toda inspiração platônica deve vir acompanhada de salvaguardas, mecanismos de responsabilização, participação cidadã, rotatividade e revisão pública das políticas educativas e administrativas, proteção da liberdade de expressão e pluralismo curricular, e instituições de controle, tribunais, defensorias, imprensa independente fortes o suficiente para evitar o sequestro do governo pelo conhecimento, por grupos interessados. Concretamente, passos de política pública brasileiros que sintetizam essa leitura pragmática de Platão incluem: 1. Usar a BNCC como base para expandir educação para a cidadania e literacia midiática nas escolas. A BNCC já tem papel normativo e orientador. 2. Priorizar programas de formação de professores e carreiras docentes para transformar metas curriculares em prática de sala de aula. Dados do PISA mostram quanto há a recuperar. 3. Consolidar programas de proteção social que reduzam a urgência material e permitam que uma parcela maior da população participe de vida política com segurança. Eis: Auxílio Brasil. Políticas de transferência. 4. Fortalecer mecanismos técnicos e meritocráticos na administração pública, com transparência e controle social, para aproximar decisões complexas do melhor conhecimento disponível. E 5. Investir em políticas públicas, para mitigar a poluição informacional e promover literacia crítica, para reduzir a influência das sombras sobre a ação política. Em suma, Platão oferece lentes potentes para repensar prioridades públicas. No Brasil, educação formativa e cívica, seleção rigorosa e ética de gestores, políticas sociais que estabilizem a vida material e instituições que preservem a verdade pública. Algumas medidas em curso: BNCC, programas de gestão escolar, transferências de renda, programas cívico-militares mostram ecos dessas preocupações. Ainda que com limitações e controvérsias reais, a lição prática é combinar os pontos fortes do pensamento platônico: prioridade à educação, escolha informada de dirigentes, ênfase no conhecimento com princípios democráticos modernos, direitos, pluralismo, controle e participação. Só assim se pode aproveitar a intuição platônica sem repetir seus riscos autoritários. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilha também com os amigos que curtem filosofia. Isso ajuda muito o canal a crescer. Obrigado pela força e até a próxima.